A ELA, ou esclerose lateral amiotrófica, é uma doença degenerativa do sistema nervoso. Então o paciente piora de forma irreversível. Hoje vamos falar como podemos tratar e principalmente cuidar desse paciente, tanto de terapias medicamentosas quanto principalmente desse exército de cuidados que a gente precisa ter diante de um paciente com esse diagnóstico. Eu sou o Dr. Gustavo Costa, sou médico neurologista especializado em cuidados com doenças neuromusculares. Hoje, podemos dividir o tratamento da esclerose lateral amiotrófica em 3 pontos principais. O primeiro, medicamentoso, o segundo, cuidado com a parte respiratória e o terceiro, cuidado com a alimentação. Existem diversas medicações aprovadas para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica, mas a gente pode dividi-las em 2 grupos: medicações para tratar a doença e medicações para tratar os sintomas. Dentro das medicações para tratar a doença, algumas aprovadas no Brasil, inclusive para uso dentro do SUS, e algumas com uso muito bem comprovado e que garantem, eventualmente, a melhora da sobrevida, então o aumento da sobrevida. O paciente possui uma doença degenerativa, ele vai conseguir sobreviver mais, o que é um ponto muito positivo, e por outro lado, melhora da força. Então o paciente começa a perder uma força, por exemplo, para fazer um movimento de pinça ou movimento nas mãos, a gente consegue com a medicação um prolongamento dessa perda de força. Então o paciente ele vai perder a força um pouquinho mais para frente, né? Como eu disse no primeiro vídeo, aqui a gente vai ter uma gama ampla de apresentações clínicas. Então o paciente que ele começa com a forma bulbar, que é a dificuldade para engolir, para falar, falta de ar, né, alteração do padrão da voz, e o paciente que possui a outra forma, a forma espinal, principalmente com dificuldade de fraqueza nas mãos, perda de massa muscular das mãos. Então, os pacientes eles se beneficiam de forma diferente das medicações. Mas neste caso, diferente do que é visto na grande maioria das doenças, a medicação não é o ponto principal. Salvo algumas exceções, claro, né? Principalmente naquela doença neuromuscular, na ELA, no caso, genética. Aí sim, a medicação ela pode ter um efeito muito mais benéfico do que as medicações que a gente usa de forma usual na esclerose lateral amiotrófica. Mas aqui, o ponto principal não é a medicação, e sim os próximos pontos. E o segundo ponto, principalmente, é a parte da respiração. Então, como eu disse, dentro das apresentações clínicas da esclerose lateral amiotrófica, o paciente ele pode apresentar dificuldade respiratória logo no início da doença, ou ele vai vir a apresentar em algum momento. Isso pode demorar alguns meses, pode demorar alguns anos ou eventualmente décadas. Então, em algum momento, a gente precisa tomar um cuidado do ponto de vista respiratório. Então, os principais sintomas, obviamente, são falta de ar, aquela falta de ar principalmente que vai acontecer no período da noite ou aos esforços, mas também dor de cabeça ao acordar. Então, neste contexto da esclerose lateral amiotrófica, dor de cabeça ao acordar pode representar, então, que o paciente está respirando muito mal à noite. Então, é um sinal de alerta para nós. Neste caso, ganhamos mais um soldado nesse nosso exército, que é o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta, que deve acompanhar o paciente desde o início até o final da evolução da doença. Com o passar do tempo, o paciente ele pode apresentar e ele vai apresentar uma dificuldade respiratória. E aqui que entra o BiPAP. O BiPAP é um aparelho que se usa principalmente e inicialmente no período noturno e eventualmente o paciente ele vai apresentar uma necessidade de evoluir com o uso do BiPAP ao longo do dia. Então, no momento do diagnóstico, a gente precisa entender como o paciente se comporta do ponto de vista respiratório e aí sim, para as terapias específicas inicialmente feitas com AMBU, que é um aparelho que se usa para ajudar a função pulmonar, mas isso orientado pelo fisioterapeuta, e no segundo momento, o uso do BiPAP noturno. E não se preocupe com o uso do BiPAP, é um aparelho muito parecido com aquele que se usa para quem ronca durante a noite, mas com uma funçãozinha um pouquinho diferente. Quando a gente procura aí pela internet, a gente vai ver diversas máscaras, que são aparelhos que a gente coloca aqui no nariz ou na boca. Então, existem várias opções para melhora e, claro, conforto do paciente. E o último item é a nutrição ou a alimentação. Então, ao longo da evolução da doença ou logo no início, o paciente pode apresentar engasgos, dificuldade de mover o alimento na boca, então dificuldade para deglutir. Isso tudo é muito perigoso. Portanto, nós devemos ficar muito alertas para esses sintomas, se eles se apresentarem no começo ou quando eles se apresentarem na evolução da doença, bem como perda de peso. Então, a perda de peso existe no paciente com esclerose lateral amiotrófica. Costumo explicar para o paciente que é como se o corpo dele entendesse que ele fosse um atleta do ponto de vista de gasto energético. Então, o corpo gasta muita energia e o paciente precisa repor essa energia de forma
saudável, de uma forma um pouco mais eficiente. Então a gente precisa de uma dieta com muita caloria e uma dieta com muita proteína, claro, sempre orientado aqui por outra ajuda, que é a equipe de nutrição, que também é fundamental no início do acompanhamento desse processo. A partir do momento que o paciente não conseguir mais fazer essa dieta pela boca, a gente precisa também de outra equipe, que é a equipe de fonoaudiologia. Então a gente está agrupando um pouco aumentando esse nosso exército para caminhar ao lado do paciente. Quando ele não for capaz de engolir de uma forma eficaz, ou quando essa perda de peso for muito exacerbada, aí a gente precisa de um suporte nutricional, ou seja, um auxílio para a alimentação. De uma forma geral, em hospitais, em pronto atendimentos, isso é feito por aquela sonda pelo nariz, mas aqui na esclerose lateral amiotrófica, quando a gente tem a opção de poder antecipar um pouquinho esse processo, a gente faz via gastrostomia, que é um tubinho que vai direto no nosso estômago para facilitar a alimentação. Doutor, mas se eu estiver usando gastrostomia, eu vou poder me alimentar? Vai poder se alimentar, mas comer principalmente coisas que a gente gosta, né? Uma alimentação por prazer e não com objetivo de nutrição. Bom, esses são os 3 pontos principais no tratamento e no segmento do paciente com esclerose lateral amiotrófica, mas como deu para perceber, o médico, no caso, não faz tudo sozinho. Então a gente precisa de uma equipe de fisioterapia, uma equipe de nutrição, uma equipe de fonoaudiologia, como eu pontuei até o momento, mas claro, outros profissionais são envolvidos. Então psiquiatras, fisiatras, que é o médico cuidado pela parte da reabilitação, terapeutas ocupacionais e psicólogos também são necessários. Assim, quanto mais pessoas, mais rede de apoio a gente tiver de cuidado de profissionais capacitados para o cuidado com o paciente com doença neuromuscular, no caso com esclerose lateral amiotrófica, e claro, também dando suporte para o familiar, então para a mãe, para o filho, que também estão inseridos nesse processo do cuidado, melhor a gente se sente acolhido. Bom, a luta atual por parte dos pesquisadores, dos médicos e de outros profissionais envolvidos no cuidado do paciente com esclerose lateral amiotrófica é a busca por novas medicações e novas terapias emergentes. Então a esclerose lateral amiotrófica é uma doença que se tem muita pesquisa para, claro, achar a medicação certa, a medicação adequada para a gente frear a doença e parar com esse processo de perda do neurônio, ou seja, o processo de degeneração. E é claro, se você for paciente, se você for familiar de um paciente portador de esclerose lateral amiotrófica, procure ajuda de um médico capacitado, um médico habilitado para cuidar do paciente, né? E também de outros profissionais. Todos esses que eu disse ao longo do vídeo são muito necessários para a gente favorecer o cuidado. E claro, existem algumas associações, eu tomei a liberdade de colocar algumas aqui na tela, associações que têm como objetivo um suporte psicológico, um suporte jurídico e um suporte em toda a rede de cuidado do paciente portador de esclerose lateral amiotrófica. E é muito importante que o paciente ele busque ajuda, não só profissional, mas com exemplos, com outras pessoas. Você não foi o primeiro do mundo diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, então tem outras pessoas que já experimentaram, pessoas que podem informá-los e, claro, pessoas que podem inspirá-los. Exemplos de vida de pessoas diagnosticadas com esclerose lateral amiotrófica que venceram, que seguiram a vida, tiveram objetivos e conquistaram grandes feitos. E por fim, cabe a você, paciente, a você, familiar, a valorizar o que mais importa, que são as pessoas que estão ao seu lado. Faça o que você gosta e valorize a vida e não a doença.